Estamos em mais uma aula de solução das questões relativas ao direito da infância e juventude, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90. A próxima questão que nós vamos resolver aqui traz justamente à baila a discussão a respeito dos direitos de um adolescente privada de liberdade. Nós sabemos que a lei tem como medidas socioeducativas a advertência, lá no artigo 112, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação, lá no inciso 6º do artigo 112, inclusive a expressão internação em estabelecimento educacional. É bem clara a lei. Estabelecimento educacional não é um presídio, é uma escola interna. A leitura tem que ser uma leitura de escola interna. Então, como escola, mesmo que interna, mesmo que fechada, mas com um viés educacional, porque a natureza da medida socioeducativa é ressocializadora, não é uma natureza penal, não é uma natureza meramente sancionatória, nem meramente retributiva, ela tem a natureza de ressocialização, inclusive pedagógica. Então, em sendo uma escola, mesmo que interna e fechada, ela tem um rol generoso de direitos. Se a gente for ler lá no artigo 94 das atribuições desses estabelecimentos para com os jovens, a gente vai encontrar quase 20 incisos que desfilam essas obrigações. E no artigo 124 da lei, a gente vai encontrar os direitos do adolescente privado de liberdade. São 16 ou 18 incisos, 14 ou 16 ou 18 incisos que desfilam os direitos do jovem privado de liberdade, que precisam ser lidos por nossos alunos. Então, para a solução dessa questão, eu indico que vocês abram o Estatuto no artigo 124, notadamente no parágrafo 2º do artigo 124, que vai trazer para a gente a questão que regulamenta o direito de visitação. A propósito disso também, é interessante que se faça uma leitura da Lei 12.594/2012, a partir do artigo 35, que trata justamente da execução das medidas socioeducativas. E lá vocês vão ver, inclusive, que a lei outorga ao adolescente privado de liberdade, inclusive, o direito à visita íntima, que é mais um direito conferido ao adolescente privado de liberdade. Vamos à questão para compreender melhor aquilo que já andei falando aqui. Joana tem 16 anos. Muito bem, Joana é, portanto, adolescente. Como adolescente, é passiva de responder pelo ato infracional praticado e de receber medida socioeducativa. No caso dela, está internada no Educandário Celeste. Sugere a aplicação de medida socioeducativa prevista no artigo 112, inciso 6, não é? E também no artigo 121 e seguintes do ECA. Por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecente. Tráfico de entorpecente é um ato infracional que revela gravidade, notadamente nos dias de hoje. O Estatuto da Criança e Adolescente regula situações dessa natureza, consignando direitos do adolescente privado de liberdade. Direitos do adolescente privado de liberdade. Diante das disposições aplicáveis ao caso de Joana, é correto afirmar que... Vem aqui para mim que eu preciso fazer um comentário a respeito das decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a não internação de adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já inclusive sumulou a questão, dizendo que não é obrigatória a aplicação de internação a jovens que se envolvam na prática de tráfico. Ele entende que
o ato não é revestido de violência ou grave ameaça à pessoa e não há obrigatoriedade de se aplicar a internação. Na verdade, a medida de internação não é obrigatória para caso nenhum. A lei diz lá no artigo 121, poderá ser aplicada a internação e não deverá. Ou seja, o jovem pratica um homicídio e não é obrigado o juiz a aplicar a internação por conta disso. O juiz pode aplicar qualquer outra medida. No caso de Joana, ela cometeu um ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. O juiz houve por bem aplicar a internação, ela foi aplicada, está cumprindo a medida socioeducativa de internação, que não tem prazo determinado, que tem prazo máximo de 3 anos, conforme as predisposições dos parágrafos do parágrafo 3º do artigo 121, e que ela poderá ficar lá no máximo até os 21 anos de idade. Ou seja, está dentro de internação e a lei vai focar sobre os direitos da jovem privada de liberdade, sugerindo na letra A o seguinte: Joana tem direito à visitação, ok, que deve ser respeitada na frequência mínima semanal, ok, é exatamente o que a gente vê no inciso 7º do artigo 124, a visitação semanal. E não poderá ser suspensa sob pena de violação das garantias fundamentais do adolescente internado. Não. O parágrafo 2º do artigo 124 prevê e autoriza a suspensão, dizendo: a autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Vem aqui para mim. Ele está lá para se ressocializar. A jovem está privada de liberdade interna em estabelecimento educacional para se ressocializar. O direito à visita e o direito às atividades externas permanecem intocados. Ela tem direito a receber visita semanalmente e tem direito, inclusive, a exercer e a executar atividades externas. Esses dois direitos podem ser suspensos temporariamente. O primeiro, que é a questão aqui, a visita, se houver prejuízo. Vamos admitir a hipótese de o pai também ser traficante e de a filha ter sido presa pelo envolvimento com o tráfico e de ter dado fim à droga ou escondido, não é? Ou, enfim, colocado o pacote de droga em outro lugar que ele não conheça, e aí ele vá lá, como traficante também, ameaçar a filha, para que a filha diga onde está a droga, né? Ou mesmo tentar resgatar a filha, ou pô-la em risco. Resultado, em circunstâncias como essas, ou circunstâncias assemelhadas, havendo notícias, o juiz pode, fundamentadamente, suspender, mesmo que temporariamente, aquele direito, quando notar que haja prejuízo a adolescente. Se houver prejuízo, pode suspender, como também na sentença ele pode suspender ou negar o direito a atividades externas, desde que o faça de forma fundamentada. Então, a questão de letra A, que aqui nós vimos, ela admite a suspensão, conforme a gente leu no parágrafo 2º do artigo 124. Vamos ver a letra B. É expressamente garantido o direito de Joana a se corresponder com seus familiares e amigos, mas é vedada a possibilidade de avistar-se reservadamente com o seu defensor. Olhe, no artigo 124, mais uma vez, no inciso 8º, ela tem direito a corresponder-se com seus familiares e amigos. É mais um direito do corpo de direitos do artigo 124 aos jovens privados de liberdade. Agora, a proposição se equivoca, vamos ver aqui, quando ela diz que é vedada a possibilidade de avistar-se reservadamente com o seu defensor. Puxa vida, essa regra é claríssima no inciso 3º, avistar-se reservadamente com o defensor.
Mas é uma regra claríssima, vem para mim. Eu estou privado de liberdade como adolescente, o meu defensor vem me visitar para tirar uma dúvida, para preparar um recurso, ou para saber como é que eu estou, ou para analisar o plano individual de atendimento, ou para pedir a revisitação de minha medida, ou enfim, para garantir algum direito. Eu tenho direito a avistar-me reservadamente com ele. Esse é um direito garantido no inciso 3º do artigo 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos para a letra C. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, ok, regra do parágrafo 2º do 124, exceto de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Exceto não, a lei diz inclusive de pais ou responsável. Muito bem. Então, a letra C não está correta, porque os pais ou responsáveis também podem ter sua visita suspensa se ficar comprovada a prejudicialidade. Vejamos o que diz a letra D. Bom, a letra D diz textualmente: as visitas dos pais de Joana poderão ser suspensas temporariamente. Ok. Parágrafo 2º do 124. Mas em tal situação, permanece o seu direito de continuar internada na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio dos seus pais. Ok. É a regra do artigo 124, inciso 6º. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima do domicílio dos seus pais ou responsável. Vejam, você pode dizer assim, ora, se os pais estão suspensos de visitar, ela pode ser internada em qualquer lugar, porque a regra do artigo 124, inciso 6º, não vai ser cumprida mesmo, porque os pais não podem ir. Para que ela está internada perto dos seus pais ou responsável? De forma nenhuma. O fato de os pais terem sido, primeiro é uma suspensão, e o fato de ter havido essa suspensão não inquina, não derruba a regra do artigo 124, inciso 6º. E mais, outros parentes também podem estar no rol de pessoas com autorização para visitar aquela adolescente, notadamente se houver a suspensão de visita em relação aos pais ou responsável. Resultado, o fato de os pais ou responsáveis terem sido suspensos na questão de visitação da adolescente não revoga o direito que ela tem previsto no inciso 6º do artigo 124. Assim, a adolescente privada de liberdade tem direito a ficar cumprindo a medida em estabelecimento mais próximo da residência dos seus pais ou responsável. Nessa questão, nós vimos a pertinência dos direitos e das garantias dos jovens privados de liberdade. Oriento mais uma vez meus alunos a fazerem uma leitura do artigo 94, que trata desses direitos, do artigo 124 do Estatuto e também do artigo 35 e seguintes, dos artigos 35 e seguintes da Lei 2.594/2012, que é a lei chamada Lei do SINASE, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e que também fala da execução do processo de execução de medidas socioeducativas e da implementação desse sistema, garantindo outros direitos aos jovens privados de liberdade. Vamos para uma próxima questão que assim se apresenta.